Então vamos aí começar a resolver as questões. Todo mundo recebeu a fichinha? Sim, antes de começar a resolver, deixar aqui meus contatos, né? Alguma dúvida, né? Pode ser pelo Facebook, Francisco Mário, né? Se botarem lá vocês vão achar rapidinho. Ou então por e-mail, Francisco Mário, também meu nome, @hotmail.com. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida. Facebook Francisco Mário e no Hotmail, franciscomario@hotmail.com. E vamos lá para a nossa primeira questão. Primeiro tópico da gente, Constituição, aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais, vigência e eficácia das normas constitucionais. É nosso primeiro tópicozinho lá do edital. O que é que eu daria maior atenção aqui, nesse primeiro tópico? Interpretação das normas constitucionais, né? Eu daria maior atenção no tópico relativo à interpretação hermenêutica constitucional por um motivo simples. Vocês vão fazer concurso para magistratura. E o que o juiz faz no seu dia a dia, né, é interpretar normas. Então, a FCC provavelmente vai cobrar isso aí. Sim, galera, outro ponto que eu esqueci de falar para vocês. A prova de constitucional vai ser cobrada junto com processo penal, penal e direito eleitoral. É um bloco que é constitucional, processual, penal e direito eleitoral. Isso aí a Carlos Chagas pode estar dando uma pista para a gente do perfil de prova que ela vai fazer. Por que ela colocou lá constitucional junto de penal e junto de direito eleitoral? Tendo por coincidência que o STF recentemente, ano passado, proferiu várias decisões importantes envolvendo direitos políticos e matéria penal. Pode ser que ela queira cobrar aí uma interdisciplinariedade, né? Questões de constitucional que mexam com direito político, questões de constitucional que mexam com garantias no âmbito penal, né? Então a gente vai dar um toque nesses pontos sempre que for necessário, né? Sempre que forem necessários esses toques, beleza? Então vamos lá. Então, primeira questão. O constitucionalismo fez surgir as constituições modernas que se caracterizam pela adoção de... Primeira questão, estou cobrando o que da gente, galera? Constitucionalismo. Quando a gente fala em constitucionalismo, a primeira ideia que vem pra gente é a ideia que o constitucionalismo nada mais seria do que o surgimento das primeiras constituições. No sentido muito amplo, o constitucionalismo é exatamente isso, diz respeito ao surgimento das primeiras constituições. Mas aí vamos raciocinar aqui, ó. O que é que uma Constituição faz? E para que serve uma Constituição? A gente sabe que a Constituição ela cuida de organizar o Estado. De maneira bem ampla, é isso que a Constituição faz. Ela cuida de organizar o Estado. Mas para que a Constituição organiza o Estado? Qual o objetivo de você ter um Estado constitucionalmente organizado? Ora, na medida que você organiza o Estado, ao mesmo tempo você limita esse poder do mesmo Estado. Então a Constituição, ao ponto que ela organiza o Estado, ela também limita o poder estatal. Então sempre que a gente fala em constitucionalismo, a gente tem que ter uma ideia bem clara na cabeça da gente. O constitucionalismo, ele tem sempre como objetivo limitar o poder estatal. Esse é o objetivo dessa terminologia que a gente chama de constitucionalismo. De diversas formas diferentes, o seu objetivo final é limitar a atuação estatal. E seja a Constituição promulgada, seja a Constituição outorgada, não interessa. Mesmo nas Constituições outorgadas, que são aquelas feitas sem participação popular, o objetivo da Constituição também é trazer uma autolimitação do Estado. Então esse é o objetivo dessa ideia de constitucionalismo. E essa ideia é muito remota, né? A gente fala em constitucionalismo antigo, né? No Estado hebraico, no Estado grego. A gente fala do constitucionalismo médio, que surgem com os pactos lá na Inglaterra. E a gente fala principalmente do chamado constitucionalismo moderno. Quando as provas utilizarem o termo, galera, constitucionalismo, sem se referir a que tipo de constitucionalismo está a tratar, vocês vão ler o seguinte: constitucionalismo moderno. Porque é dele que a prova vai querer tratar. E o que é que esse constitucionalismo moderno, como é que ele se caracteriza? Como a gente acabou de ver, o constitucionalismo, ele tem sempre como objetivo o quê? Limitar o poder estatal. Acontece que essa técnica de limitação do poder estatal, ela encontra o maior refinamento desse momento histórico aqui, do constitucionalismo moderno, que surge lá no século XVIII. Lá no século XVIII. O constitucionalismo moderno ele se preocupou
em trazer uma técnica mais pontual, uma técnica mais aprimorada de limitação do poder estatal. E o que é que ele fez? Que técnica é essa? Para o constitucionalismo moderno, galera, para você limitar o poder estatal, o que é que você faz? Primeiro, você faz constituições escritas. A norma tinha que ser uma norma escrita. Porque o objetivo aqui é limitar a atuação do Estado. A gente vem aqui, galera, de um Estado absolutista. Um Estado que não encontrava muitos limites jurídicos. E você quer limitar o Estado. Então o que é que você faz? Normas escritas. Porque por meio de normas escritas, você dá à atuação estatal duas características importantes. A característica da previsibilidade, e da calculabilidade. O Estado, ele agia quando quisesse e como quisesse, agora mais não. Ele não pode agir quando quiser e como quiser, porque a norma escrita vai dar uma previsão de quando da atuação do estatal e uma calculabilidade de como. A gente agora passa a saber quando o Estado pode atuar e como ele irá atuar. Além de se verificar a necessidade de normas escritas, passa a se adotar também o princípio da separação dos poderes. Se eu quero limitar a atuação estatal, nada melhor do que separar, repartir essas funções do Estado, não deixar concentradas na mão de um único ente. E você passa a ter também um rol de direitos e garantias fundamentais. Apenas aqui uma cautela. Observem que aqui você tinha um Estado que atuava em demasia e, como a gente já viu aqui algumas vezes, o objetivo é conter essa atuação desse Estado. Então, qual era o perfil desses direitos e garantias fundamentais que surgem aqui no século XVIII? O perfil deles, galera, era um perfil limitador do poder estatal. Esses direitos e garantias fundamentais aqui, ó, eles formavam ao redor do indivíduo um escudo de proteção que evita a atuação indevida do Estado. Então, esses direitos e garantias fundamentais aqui, eles trazem para o Estado deveres de omissão. Deveres de omissão. O que é que o Estado precisa fazer para garantir minha liberdade de ir e vir? Basta que ele não me prenda. O que é que o Estado precisa fazer para garantir minha liberdade de expressão? Basta que ele não me censure. O que é que o Estado precisa fazer para garantir meu direito à propriedade? Basta que ele não me desaproprie. Então você tem aqui deveres de omissão. São as chamadas liberdades clássicas, ou como as provas gostam de perguntar, direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Então a maior preocupação dessas constituições aqui é a salvaguarda dos direitos de primeira geração ou primeira dimensão, né? As chamadas de liberdades clássicas ou deveres de omissão. Então lembra, para o constitucionalismo moderno, um documento só poderia ser chamado validamente de Constituição se atendesse a esses três requisitos. Fosse composto de normas escritas, que trouxesse a previsão da separação dos poderes e um rol de direitos e garantias fundamentais. Se um documento não tivesse todas essas características, ele não poderia ser chamado validamente de uma Constituição. E quais são os documentos que marcam a origem desse constitucionalismo moderno clássico? São dois documentos. A Constituição norte-americana de 1787, a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791. Né? Então, quais são os documentos que marcam a origem do constitucionalismo moderno? São esses dois documentos. Tinham todas essas características aqui. Cuidado, ó. Eu não estou dizendo para vocês que esses documentos não tinham qualquer preocupação com direitos sociais, não, hein? Você já tinha previsão de alguns direitos sociais desses documentos, mas não era a preocupação principal. A preocupação principal era isso daqui, ó, direitos de primeira
geração. E não de segunda geração, que são os direitos sociais. Mas aqui já havia previsão de alguns direitos sociais. Apenas não era o ponto principal. Ultrapassado o constitucionalismo moderno, que tinha como principal preocupação garantir segurança jurídica, a preocupação de segurança jurídica é tão grande que as normas tinham que ser escritas. Surge, no final do século XIX, começo do século XX, o chamado constitucionalismo social. O constitucionalismo social surge lá no final do século XIX, início do século XX. Diferente do constitucionalismo moderno, o clássico, o liberal, o constitucionalismo social se preocupava com direitos de segunda geração, liberdades positivas, uma atuação positiva do Estado. Então lembra, falou em constitucionalismo social, vocês vão lembrar não direitos de primeira geração, mas sim direitos de segunda geração. Surge quando? Final do século XIX, começo do século XX.